Olá, aqui Pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? Eu estava aqui, antes de começar a gravação desse vídeo, lembrando de louvores, né? Eu estou acordado desde muito bem cedo e fiquei pensando na frase daquele hino que diz assim: perto quero estar, perto de ti, Senhor. E no refrão ela fala assim: eu te louvarei, não importa as circunstâncias. E eu fico pensando nas coisas em que a gente canta, nas coisas em que a gente diz que vai fazer, mas que na hora que chega o momento de fazer, parece que era todo mundo, menos a gente que estava cantando aquilo, né? Perto quero estar, muito, muito perto de ti, ó Deus. Te louvarei, como eu já disse, te louvarei, não importam as circunstâncias. E hoje, como é que nós nos encontramos e quais as circunstâncias que nos envolvem, que estão em o nosso entorno e o que elas têm provocado em nós, né? O que elas têm trazido até a nossa existência. Essa semana que nós estamos iniciando hoje, na lição dos pequenos grupos, nós vamos falar de boa notícia. E você vai perceber que tem lá o texto do Salmo 40, para que você leia e pense, reflita sobre o Salmo 40, onde nos chama a responsabilidade de esperar. Aí você fala: pastor, esperar é uma responsabilidade? É sim. Porque quando a gente confia naquele que será o provedor, que será o autor da solução dos nossos problemas ou da provisão da nossa vida, há uma responsabilidade muito grande em nos mantermos fiéis e não nos tornarmos negligentes ou até blasfemos contra Deus. É difícil, porque as coisas se mostram tão insolúveis que a gente começa a duvidar até mesmo de que Deus nos ama, né? A lição, inclusive, de hoje da EBD, quando fala acerca das perdas, a depressão e a ansiedade que vem mediante as perdas, não só numa morte de um ente querido, mas também de coisas que conquistamos, de coisas que conseguimos alcançar. Ela lembra também, o autor da lição lembra a história de Jó, inclusive ele foca em tudo aquilo que aconteceu com Jó. E aí a gente percebe também de que Jó, pela sua humanidade, ele começa a murmurar. Mas olha que coisa interessante. A partir do momento em que ele então, resolve orar pelos seus inimigos, que ele resolve então deixar Deus agir e reconhecer a sua insuficiência em si mesmo e a provisão de Deus para quando ele quiser, ele chega à conclusão de que se Deus deu, ele também pode tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, olha, viver isso na essência, viver isso no dia a dia, é algo que vai exigir muito de nós. E, quem sabe, né? Isso está muito próximo de nós face a essa pandemia, o isolamento que nós estamos vivendo. E a gente vai falar nisso ainda por algum tempo, né? E por mais que a gente não queira tocar nesse assunto, ou não queira se lançar o desafio de
de acreditar, né, de que Deus está no controle, mesmo que sejam coisas tão desagradáveis acontecendo, a gente vai sofrer ainda mais. Mas olha, alguns textos podem nos ajudar a entender essa questão. E a Bíblia, ela nunca nos deixa sem resposta. Isaías vai falar que a pregação da sua palavra, da sua mensagem, da mensagem do Senhor, ela nunca voltará vazia, ela vai alcançar sim os seus propósitos, ela vai alcançar sim o seu objetivo. E no Salmo 16, depois você tem a curiosidade, são apenas 11 versículos, e existe também outro, Salmo 13, ele vai falar, eu vou ler aqui um trecho também do Salmo 13 para você. Ele vai nos nortear naquilo que a gente precisa nesse tempo de gratidão, de louvor, não importando as circunstâncias. Gratidão, pastor, no meio de tanta coisa que a gente não sabe, de tanta incerteza. Paulo aos Tessalonicenses diz, em tudo dai graça. Ele também diz, orar sem cessar. Mas olha o que o salmista Davi diz no Salmo 16. Ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E no verso 8, ele diz assim, ó Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha mão direita, nunca serei abalado. E olha o que fala os versos 5 e 6 do capítulo 13 dos Salmos também. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Verso 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, queridos, não temos que duvidar de que a proteção de Deus, de que a ação divina, a sua intervenção sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, ela irá acontecer. Muitas vezes a gente comete o equívoco de que quando vivemos uma situação ou vivemos um problema, começamos a perguntar pelos porquês. Porquê disso, porquê daquilo. E eu quero aqui ser um réu confesso e dizer para você, de quando eu vivi aquela questão do assalto em novembro passado, eu fiquei muito triste, porque muitas vezes eu esqueço que eu também sou humano, né? E me questionei várias vezes. Mas sabe, quando me veio o alívio, quando eu comecei a agradecer a Deus o que Ele fez por mim naquele dia, do que Ele me concedeu e a oportunidade de estar falando com você agora acerca disso. Sabe por quê? Porque eu posso dizer para você o conhecimento de causa, porque em Deus eu me satisfarei, em Deus eu receberei tudo aquilo que Ele quer e proverá para mim. Não que eu mereça, não que eu tenha de fato algum mérito na minha vida, mas naquilo em que Ele quer fazer, porque Ele me ama. E por isso eu louvarei a Ele enquanto eu viver. Convido a você nesta semana, desafio a você esta semana a agradecer. Experimente essa semana não pedir muita coisa a Deus. Se limite a agradecer. E você verá que a sua vida, o seu coração, a sua alma, o seu momento será de regozijo e será de algo que você ainda não experimentou, ou se já experimentou, terá novamente o privilégio de rever no seu coração esse sentimento. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te louvarei, não importa quais sejam as circunstâncias. E peço, Senhor, que o Senhor nos ajude durante essa semana a lembrar de todos os seus feitos maravilhosos e não abrir mão de ser grato a Ti por nada ou por tudo o que o Senhor fizer, e que o nosso coração esteja firmado no Senhor. Essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor.